Bom dia a todos. Queria pedir desculpa por hoje de manhã realmente não ter dado condição, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo ser bem objetivo aqui com relação ao Ernest Hemingway. É um dos maiores vultos da literatura norte-americana, reconhecido não só pelas premiações que ele teve ao longo da vida dele, mas também pela coletânea da obra. E o trânsito que ele conseguiu fazer desde o começo, através de toda a sua carreira, de tudo que ele acabou sendo inovador, sendo criativo. Então eu gostei dessa frase aqui para começar. No contexto das epopeias modernas e contemporâneas, Ernest Hemingway trouxe o heroísmo badalado e ansiado por aqueles que desejam ver o ser humano valorizado perante a adversidade. Isso vai ser muito legal porque vai marcar sempre a escrita dele o tempo todo, né? A sua personalidade foi, na verdade, forjada não só nessas viagens, mas sempre nesse contexto de guerra. Ele foi um repórter e ele acabou participando da cobertura de várias guerras, né? Que acabou contextualizando muita parte das suas experiências. E acabou gerando nele também esse engajamento político e ideológico ligado à sua época. Porque se a gente pensar que as guerras naquela época, elas sempre tinham essas causas que era no fundo a questão econômica, e ele veio de uma família abastada, que eu já vou falar já, não é uma família classe média que tinha condições de estudo e que tinha e ele via através dessas guerras essa diferença que gerava em todas as sociedades, e ele queria realmente que a escrita e o trabalho desse fosse instrumento para harmonizar isso. Então isso acabou gerando nele esse mote ideológico marxista. Naquela época, acho que até eu também seria marxista naquela época se tivesse a possibilidade de lutar por uma sociedade melhor do que aquela que ele estava vivendo, tá? Bom, no dia 21 de julho de 1899 ele nasceu, ou seja, na virada do século, né? Nasceu em Chicago, o pai dele era um físico, a mãe dele era uma música. Ela tocava violoncelo e acabou forçando a barra para ele ser também. Isso acabou influenciando a vida dele no futuro, porque basta dizer, porque For Whom the Bell Tolls, que é por quem os sinos tocam, de 1940, se não fosse a influência da mãe dele, ele não teria feito o nome de uma das obras que acabou solidificando o nome dele como um grande literato americano, né? Mas o pai deu para ele essa noção de aventureiro, de gostar de ilhas desertas, de locais distantes, de viagens na natureza, descoberta de coisas. Então isso também eu achei muito interessante, que essa relação com o pai. Eu quero dar um spoilerzinho aqui agora, que essa relação com o pai foi muito marcante, e ele depois, todos já sabem que ele cometeu suicídio, e só depois da exumação do cadáver que foram descobrir que ele tinha exatamente a mesma doença que o pai dele tinha, tá? Então é interessante essa relação com o pai dele aqui, porque deu para ele toda essa coisa de aventureiro, de gostar de viagens, ir para ilhas desertas, subir montanhas, atravessar rios, e pescar e caçar e viver com a natureza. Isso também era muito, muito importante, essa vontade dele de viajar. Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. Isso foi graças ao pai dele, tá? E a mãe dele que acabou dando esse embasamento de músico para ele, que acabou sendo influenciou muito a obra dele e acabou sendo muito importante. Ele não se dava muito bem com a mãe por causa disso, né? Porque ela impingiu o violoncelo para ele, tá bom? E basicamente, For Whom the Bell Tolls, que é esse livro que ele acabou escrevendo, fala sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele é marcante porque vai falar sobre a questão da linguagem jornalística e da literatura testemunhal. Ou seja, ele vai sempre falar em primeira pessoa e vai descrever aqueles fatos que ocorriam naquela época, e em primeira pessoa, como se estivesse entrevistando e trazendo à vida essa série de conhecimentos e informações pertinentes de uma guerra, tá? Durante a Primeira Guerra, ele estava terminando a escola secundária e ele se destacou em línguas. Em inglês era a matéria preferida dele. E por causa da mãe, ele também tocava na orquestra. Aliás, o primeiro artigo dele como jornalista foi exatamente escrevendo para Chicago Symphony Orchestra, onde ele desenvolveu esse estilo assertivo, informativo, que ajudou a se firmar na profissão de jornalista, tá? Em 1918, antes do fim da guerra, ele juntou-se à Cruz Vermelha
como condutor de ambulância na Itália. Isso aqui é muito legal lembrar, que ele queria de todas as formas participar da guerra, não conseguiu como voluntário. Aí ele foi lá na Cruz Vermelha e tinha uma vaga de motorista de ambulância. Aí ele conseguiu se candidatar, já estava no finalzinho da Primeira Guerra. Mesmo assim, ele foi ferido em uma missão de combate, né? E, logicamente, isso deu para ele uma série de experiências, né? E ele usou essas experiências, inclusive, como informação na obra dele, né? Por exemplo, teve a explosão da fábrica de munições, que acabou gerando o livro de 1932, que é o Death in the Afternoon, tá bom? E ele sofreu ferimentos de granada em ambas as pernas, acabou sendo hospitalizado, ficou 6 meses em Milão, tratando os ferimentos da guerra, e conheceu uma enfermeira, a Agnes Kurowski, o nome dela, uma polonesa, e era 9 anos mais velho que ele. E acabou sendo uma grande paixão. Ele acabou voltando com ela para os Estados Unidos, depois dessa rica experiência de ter vivido toda essa, no pós-guerra lá na Itália também, e ter acompanhado toda a reconstrução. Ele escreveu, então, Big Two-Hearted River, em 1925, onde exatamente se discute essas feridas que a guerra deixam na mentalidade, na psique do ser humano, e como é que elas se refletem no ambiente social. Esse livro também, logicamente, depois que ele ganhou o prêmio, que as pessoas começaram a fazer uma analogia da história, da evolução da obra dele, e chegaram à conclusão de que cada uma dessas partes, cada uma dessas obras foi como se fosse um degrau que ele foi subindo, tá legal? Bom, ele adorava o Paul Cézanne, né? Isso influenciou com sua técnica e sensibilidade. Isso foi uma coisa que ele deixou absolutamente marcado, tá bom? Aí, depois disso, ele decide voltar para o Canadá. Aí já não está mais nos Estados Unidos. Vai lá para o Canadá, em Toronto, e ele virou um correspondente estrangeiro de guerra. E mesmo assim, algum tempo depois, acho que uns 2 anos depois, ele voltou para Chicago. Aí ele já tinha separado lá daquela enfermeira. Aí ele conheceu a Harley Richardson, que também era 8 anos mais velha, e decidiram ir para Paris, na França. Gente, aqui é fantástico a gente fazer 2 coisas importantes. Primeiro, em 1921, é quando tem aquela The Lost Generation, aquela geração perdida lá da França, onde estavam reunindo todos os modernistas da época, onde eu acho que era coqueluche intelectual, era meio jet set, assim, da produção artística, musical, literária. E, por exemplo, James Joyce, Ezra Pound, que foi amigo dele, eles se relacionavam, Pablo Picasso, Joan Miró, Joan Gris, que era, na verdade, essa onda dos vanguardistas e reuniu todo mundo. Isso também foi tema de um filme depois, Paris é uma Festa, né? E várias obras que foram feitas com exatamente dessa época, porque eu acho que se a gente pegar nas raízes modernistas, elas têm muito a ver com a Primeira Guerra, porque foi em virtude da Primeira Guerra, da gente começar a pensar todas essas coisas, e a Primeira Guerra que tanto influenciou o Hemingway, né? Então foi nesse momento que essa juventude estava se reunindo e virou, né, o The Lost Generation. Vale dizer que eram todos boêmios, frequentavam os cafés, e era muita música, muita poesia. E, aliás, ele retratou a vida desses cafés parisienses depois, né? E aqui também tem uma coisa importante que eu notei, que é a teoria do iceberg. A teoria do iceberg foi desenvolvida nesse momento, onde ele começa uma narrativa dos personagens dele, no caso, né? Simples no início, e aí ela começa gradualmente a se enriquecer, e ela começa a aprofundar e começa a ganhar durante a narrativa nuances que não tinha lá no começo, que nenhum leitor podia imaginar que seria desenvolvido dessa forma, tá? Então isso aí acabou virando a teoria do iceberg, que vai marcar também ao longo de toda a carreira dele. Ele vai retomar ela mais forte lá na frente de outra forma, né? Mas é interessante porque isso também é a questão inovativa, isso também vale dizer que contribuiu muito para que ele ganhasse esses prêmios, tá? O conjunto da obra dele é muito interessante, tá bom? Bom, ele ficou 20 meses em Paris, né? Aí ele criou mais de 80 histórias para o Toronto Star, que era o jornal que tinha contratado ele, né? Falou muito sobre a guerra greco-turca. Ele acabou sendo um repórter, mas o que ele falava mesmo, os artigos famosos dele, são aqueles que falavam sobre esse pós-guerra, o que a guerra causava nessas pessoas, tá? Aí lá em 22, para nós uma data muito especial,
ele perdeu uma mala com todos esses arquivos que ele tinha ao longo desse tempo, foi guardando. E isso causou um problemão para ele, porque as referências dele estavam naquela mala. Pega trem, volta, vai para lá, vem para cá, acabou perdendo essa mala. E ele ficou meio desnorteado, decidiu voltar para os Estados Unidos. Aí até nasceu o primeiro filho dele, isso é em 1923 já. E ele publicou então, olha só que interessante, ó, 3 Stories and 10 Poems. Basicamente vale dizer que ele, em virtude dessas experiências que ele teve lá com essa modernista, vanguardista dessa Lost Generation lá em Paris, ele começou a fazer um monte de pupurri, um monte de coisas pequenas, que seriam as short stories, né? E que, na verdade, inclusive poemas, e que, na verdade, deu um pontapé na carreira literária dele. Foi até em 2 volumes, que daí ele produziu depois In Our Time, que também são narrativas pequenas, contando desse período do pós-guerra, tá? Tudo contextualizado naquilo que ele está vivendo. Isso também eu acho importante. Lá em 1924, ele dedicou a sua carreira... Aí ele já era um literato, né? Daí ele sabia que ele realmente ia make his living, ou seja, ele ia fazer a vida dele através da literatura, tá? Como as fontes dele acabavam sendo Paris, ele decidiu voltar para a Europa, acabou tendo outras experiências, conhecendo outras pessoas e escreveu o Indian Camp, que também teve uma inovação literária dessas pequenas histórias e que foi amplamente seguida por F. Scott Fitzgerald, né, que é o nome correto dele. Então, gente, se ele basicamente inspirou uma pessoa como Fitzgerald, significa que essa inovação que ele criou, o jeito de contar essas histórias curtas, foi bem interessante também. Em 1925, ele conheceu a Pauline Pfeiffer, era tudo jet set, eu diria, né? Jornalistas, nesse caso, ele estava fazendo uma viagem para a Austrália, acabou se casando com ela, né? Mas o casamento, pelo fato dela ser jornalista, foi um casamento meio assim, de profissão. Porque, apesar de ter durado pouco tempo, e logo se separaram, mas eles mantiveram esse contato com a editora e continuaram escrevendo várias coisas em parceria, inclusive uma publicação famosa dele, que é o Man Without a Woman. Já faz parte da relação dele, né? Broken Relationship, que ele já não estava mais... e acabou se influenciando e escreveu isso, tá? E aprofundou as suas raízes no realismo, tanto no Man Without a Woman, quanto nesse 50 Grand, que conta a história do boxeador, que também essa questão da descrição realística. Nessa fase, nós estamos aqui em 1925, então tá vendo como é que os movimentos literários ele vai acompanhando, isso é muito legal isso. E ainda teve a Matter of Color, que ele sempre, como eu falei lá no comecinho, sempre glorificando o ser humano, sempre usando o ser humano para fazer essas superações, tá? Então eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, que senão vai ficar muito longo. Vamos lá. Aí em 1928, a esposa grávida decide voltar para Key West, na Flórida. Aí ele teve acidentes, gente, viu uma sequência. Acidente de carro, acidente de cavalo. Aí nesse momento que ele já passou aquela fase do Lost Generation, ele decide para sempre que vai manter sempre a vida mais em locais recônditos, em locais mais tranquilos. Ele não vai querer mais aquele rumor da grande cidade, dos grandes movimentos. Eu acho que faz parte acho que o filho também fez isso acontecer, tá? Porque nasceu o Patrick com algumas complicações, que acabou dando um monte de problema, né? Não vou entrar no detalhe da doença aqui, que foram retratados na obra chamada A Farewell to Arms. Eu faria uma tradução livre aqui, uma despedida a essas coisas da guerra, talvez, né? E esse título também mostra essa comunicação dele com os aspectos literários, porque ele derivou um poeta inglês do século XVI, com o nome de George Peele, que esse livro, na verdade, foi lançado em 1929, e a temática também é de um expatriado novamente ambientado na Primeira Guerra, tá? Bom, ele recebeu a notícia do suicídio do pai dele. Isso aí nós estamos falando de 1930 ali, tá? Após o luto, aquela comoção, ele acaba voltando para a França, porque vai e volta, ele, como escritor, ele vai recebendo as influências dele na medida que ele vai realizando essas viagens, tá? Coloca como um grande nome da literatura moderna, né? Depois ele lança, então, o Death in the Afternoon, outra obra muito reconhecida dele, porque ele era fascinado pelas touradas, e aí ele vai para a Espanha, acaba indo lá para Pamplona,
Tem a festa de San Fermino, que é famosa, ele escreveu muito sobre isso. Ali ela anualmente fazia as coberturas. E, de acordo com ele, numa entrevista, que ele inclusive falou isso mais tarde, depois escreveu a respeito, inclusive, ele falava que era o dualismo de vida e morte, que ele achava que a questão das touradas larga os touros naquelas correrias, no final eles matam os touros lá, que isso era uma questão de discutir a efemeridade da vida, a questão da vida e da morte. Acabou uma questão que influenciou um pouquinho ele, tá? Ele já teve esse sucesso literário, né? Ele já tinha reconhecimento. Então, depois disso tudo, ele decide voltar para os Estados Unidos e ficar lá em Key West e Wyoming. Wyoming, ele retoma aquelas coisas que o pai dele ensinou para ele, aquele espírito de aventura. Aí ele vai fazer muita pesca, muita caça, intervalos também, porque já tinha sucesso literário, ele já tinha um poder aquisitivo muito bom e começa a viajar para a Europa, foi para Cuba pela primeira vez. Aí, em 1931 nasceu o terceiro filho dele, que é o Gregory, que apesar de outro acidente que teve, acabou tendo reflexo no braço, ele bateu o carro, teve um problema no braço. Outro acidente daqueles que acabam tomando um monte de medicamento, fica um tempão em convalescência, tá? Mas apesar de tudo isso, ele já tinha uma vida estável. Em 33, The Snows of Kilimanjaro, ele publicou só em 35, mas ele escreveu em 33, exatamente depois de uma outra viagem. Ele acabou fazendo safaris lá no leste africano, especialmente na Tanzânia e no Quênia. Gente, a gente tem que imaginar que em 1935 fazer um safari era uma coisa incrível, era uma logística fantástica. Os filmes britânicos que são que tem essa temática, né? A África sempre exerceu um fascínio impressionante, não só nos romances, mas como uma ambientação para acontecer várias obras literárias que foram feitas, e com ele não foi diferente. Aconteceram 2 acidentes com ele, ele é o único escritor que teve 2 acidentes de avião, no Quênia e na Tanzânia, os dois na aterrissagem. Foi aterrissagens problemáticas e o avião virou, um deles, o outro avião torceu e quebrou perna, machucou braço, ombro, pescoço, um monte de problema ele teve, tá? Além disso, teve outra obra que ele produziu também, que são Green Hills of Africa. Também, não, mentira, esse era de 35, tá? The Snows of Kilimanjaro de 33. Mas enfim, foi nessa época que ele estava usufruindo do sucesso dele com a literatura, e ele ia realizar os sonhos dele, que era exatamente fazer viagens para a África e para fazer safaris na África, tá bom? Teve umas fotos que foram publicadas dele matando elefante e outras coisas que oportunamente a gente volta a falar sobre isso, tá? Teve disenteria, teve uma série de doenças e acabou retornando um pouquinho mais cedo. Ele tinha planejado ficar mais tempo, tá? E com o sucesso literário, ele comprou o barco Pilar. Aí quando ele voltou, depois de todas aquelas doenças, todos aqueles perrengues, e retomar de 2 acidentes aéreos, aí ele falou, não, agora eu vou viver uma vida mais calma, eu vou lá pro Caribe, vou comprar um barco, e passou a explorar as ilhas do Caribe, especialmente Key West, e as redondezas, e Cuba, e etc. Ele adorava aquilo, aliás, quem não adora, né? Aí ele lançou o To Have and Have Not, que é exatamente a história de um capitão em um barco que fala sobre o mercado negro de bebidas durante a Depressão nos Estados Unidos, né? Então, bem legal, porque foi lá que ele teve essas inspirações, mais uma vez isso é provado, né? Que ele traz a vida para expressar na obra que ele está fazendo. Achei isso muito legal. Isso é de 1937, tá? Aí tem uma coisa interessante, que é o primeiro mote ideológico dele, que é a crítica à sociedade de então com o viés marxista, tá bom? Em 1937 ele vai cobrir a Guerra Civil, a convite do North American Newspaper Alliance, que aí ele era famoso, ele só tinha contratações fantásticas. North American Newspaper Alliance, vocês devem imaginar que é uma excelente contratação. É como se fosse um âncora hoje de um grande canal de notícia, tá? Isso também para cobrir a Guerra Espanhola, ele já tinha aquele interesse, né? E a Espanha foi para ele um país muito interessante também. Em 39 divorciou-se. Aliás, ele teve 5 esposas, né? Extraoficiais. 3 oficiais, tá? Então divorciou-se e conheceu-se a Martha Gellman, que era também uma jornalista, e voltou em 1940 os dois juntos para os Estados Unidos.
E inspirou a lançar, finalmente saiu o livro em 1940, que For the Whom the Bell Tolls, que foi um prêmio Pulitzer, que daí ele já tinha sucesso literário e aqui ele tinha reconhecimento, tá? Tá ficando muito longo o meu vídeo, eu vou ser mais curto então. Aí ele foi trabalhar na clínica... Desculpa. Essa Martha Gellham, ela era jornalista também, ela foi trabalhar na China e Hemingway acompanhou ela, ficou 6 meses lá na China. Mas ele teve rumores de associação com a espionagem russa, acabou voltando. E também não deu certo a relação deles. Em 1941, antes dos Estados Unidos entrar na guerra, ele cedeu o barco que ele tinha para as missões de emboscada a submarinos alemães. Aí já mostra o engajamento dele com a guerra, tá? Entre 42 e 45 ele não escreveu nada. E no final da guerra ele voltou para a França, porque logicamente ele estava naquela questão ideológica, guerra acontecendo, gente morrendo, as notícias, ninguém acho que produziu nada nesse período, tá? Logo ao final da guerra ele voltou para a França e conheceu uma outra jornalista, a Mary Welsh, da revista Time, imaginem vocês, e cobriu o desembarque da Normandia. Gente, era o que estava acontecendo de mais fantástico no mundo naquele momento, que era o começo do final da guerra. Ele estava lá fazendo cobertura e chegou a chefiar um pequeno grupamento de soldados mesmo nos arredores de Paris. Isso também gerou represálias e acusações à Contravenção de Genebra, referente a tratamento humanitário em tempos de guerra. Fantástico ele ter vivido isso, né? Não só de ter levado bomba lá na Itália, como também aqui. Então, quer dizer, a guerra estava sempre muito presente, tá? Paris é libertada, finalmente, 1945. Aí ele reencontra Pablo Picasso, Gertrude Stein. Ele queria ainda continuar voluntariando-se para ações em Luxemburgo e assistir e registrar como jornalista o Fronte da Liberação. Mas aí, numa dessas, ele acabou sendo hospitalizado, porque ele voluntariou-se lá para ir em Luxemburgo, a continuar o acompanhamento do recuo das tropas, né? E teve pneumonia, ficou em hospital. Mesmo assim, a bravura dele foi condecorada com uma estrela de bronze pelo exército americano, que deu a ele essa condecoração não só pelos atos de bravura desse se voluntariar, que a guerra estava praticamente terminada, mas ele queria mais, né? Mas é pelos relatos que ele escreveu enaltecendo a força americana. Aí teve uma série de acidentes e infortúnios, inclusive uma gravidez problemática também dessa esposa que estava com ele. Aí gerou a depressão. Aí os amigos morreram no pós-guerra. Aí teve diabetes, aí teve hipertensão, aí obesidade e aí o alcoolismo. Gente, aí começou uma fase bem problemática da vida dele, tá? Só em 1946 que ele retomou as narrativas, que foi numa obra que se intitulou-se The Garden of the Eden. Vamos falar a verdade? Olha o nome que ele deu logo depois da guerra. Isso também foi publicado póstumamente, tá? Porque o reconhecimento veio depois que ele ganhou o prêmio, aí que as pessoas foram lá e descobriram e viram que era realmente